mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Hugo Mendes era um secretário de Estado pouco ou nada conhecido dos portugueses. Braço direito de Pedro Nuno Santos, foi seu adjunto e chefe de gabinete até ficar como secretário de Estado com o explosivo dossiê da TAP. Acabou por ser responsabilizado pela indenização a Alexandra Reis e ficar no olho do furacão da crise política que também levaria à saída do governo de Pedro Nuno Santos, o mais forte candidato à liderança do PS. Frederico Pinheiro era ainda menos conhecido da opinião pública. Nem sequer é militante do PS. Só militou no Bloco de Esquerda, de onde saiu há quase uma década. Entrou para os gabinetes do governo durante a geringonça, quando Pedro Nuno Santos tinha ainda os assuntos parlamentares, um lugar sensível para as conversações com o PCP e o Bloco. É quem concentra mais informação sobre todo o dossiê da TAP durante o processo de nacionalização e reestruturação da empresa. Acaba por sair num dos mais rocambolescos casos no Ministério que causou uma crise institucional entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República quanto à manutenção de João Galamba no governo. Acabou de pôr um processo de crime contra António Costa e João Galamba por difamação. Não é de casos que vamos falar. Ou melhor, falaremos dos que tenham sido determinantes para o futuro da TAP e o processo de privatização a que agora assistimos. Processo que foi, este fim de semana, vetado pelo Presidente por considerar que o decreto apresentado não é claro no papel do Estado na futura empresa privada. Hugo Mendes e Frederico Pinheiro escreveram um livro conjunto sobre a viagem mais turbulenta da TAP. No livro, citam Oscar Wilde. Nunca expliques, os teus amigos não precisam disso e os teus inimigos, seja como for, não acreditarão em ti. No entanto, quiseram explicar a amigos e a inimigos o que aconteceu nestes meses e porquê. Tentaremos perceber porquê. O nome do livro, Patos Desalinhados Não Voam, nasce da ideia de, para uma política pública correr bem, tem de alinhar um conjunto de elementos a que carinhosamente chamam patos para que levantem voo. A definição do problema, a informação empírica sobre o problema, a narrativa do problema, os aliados para o resolver e as medidas tomadas. Segundo os dois autores, faltou narrativa e faltaram aliados. Visitaremos a sua narrativa porque de aliados regressados às suas vidas já não precisam. Precisará a TAP, talvez. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, por terem aceitado no convite. O livro acabou de sair neste momento. Comece por si, Hugo Mendes. Dizem que o caso está perdido na opinião pública pela forma como correu a CPI. Já lá iremos. É isso que tentam mudar com este livro? Na verdade, nós procuramos corrigir a imagem que ficou de um processo que demorou alguns anos, desde o princípio da pandemia, e que depois acabou por ser alvo de um escrutínio público fora do habitual e que, a nosso ver, criou uma imagem errada e injusta do trabalho de muita gente, seja no governo, seja na TAP, neste período de tempo que obrigou a decisões muito difíceis e que permitiram a salvação da companhia. Mas o livro só existe porque a Comissão Parlamentar de Inquérito existiu, portanto não sentiríamos necessidade de o escrever se não tivesse existido a Comissão Parlamentar de Inquérito. E a imagem que passou da TAP e do governo naqueles meses. Nós já vamos à Comissão de Inquérito. Pedro Nuno Santos soube ou acompanhou a elaboração deste livro? Este livro começou a ser escrito no final de junho. Pedro Nuno Santos foi informado um mês depois que o livro estava a ser escrito. Achámos que era uma questão de respeito e cordialidade, mas em nenhum momento ele acompanhou o livro. Aliás, creio que até o dia de hoje não o leu. Frederico Pinheiro, no livro não está o episódio da noite de 26 de Abril,
apresentou uma queixa por difamação contra António Costa e João Galamba. O que pretende com este processo? Antes de mais, é um prazer, Daniel, estar aqui no programa. Eu que sou um ouvinte atento. Sobre esse episódio, ou sobre esses episódios, eu não pretendo adicionar mais nenhuma informação para além daquela que é pública. Eu, acima de tudo... Posso saber ao menos quando é que apresentou a queixa? A informação já é toda pública, saiu no público, aliás. A queixa deu entrada na última quarta-feira. A questão aqui é que, para mim, e nós não abordamos esse tema no livro, porque o importante para nós é recentrar o debate em torno das políticas públicas, em torno da política, e é de facto o tempo para deixarmos à justiça o que é da justiça e à política o que é da política e o que é realmente importante para... Está a citar António Costa. Exatamente, mas o que é realmente importante para o país neste momento é o debate em torno de políticas que são estruturantes para a vida do país e das pessoas. Mantenho-me no Frederico, houve várias tentativas de privatização do TAP, com Cavaco e Guterres, até que ela aconteceu com a Troika, já no fim do governo de Passos, depois da tentativa frustrada com Efromovich, houve a venda a David Neeleman, já depois da aprovação da moção de rejeição do novo governo de Passos Coelho. Saltando por cima do debate sobre a legitimidade desse governo tomar uma decisão desta natureza, quando é que tiveram todos os dados sobre a privatização, incluindo os fundos? Quando é que vocês no Ministério tiveram todos os dados sobre essa privatização que já tinha acontecido, incluindo os fundos do Airbus? E já agora, se consegue explicar esse negócio, que para a maior parte das pessoas não foi muito claro, sem ser evidentemente muito exaustivo, consegue explicar o que é que foi esse negócio e que relação é que Neeleman manteve com a Airbus ao longo do tempo? Nós vamos tentar seguir aqui um caminho cronológico na nossa conversa. Portanto, que relação é que ele manteve com a Airbus enquanto esteve à frente da TAP, enquanto a TAP lhe pertenceu? Muito bem. A questão dos chamados fundos Airbus, nós ao longo do livro, aliás, tivemos até um debate durante alguns dias, ao longo de várias semanas, se deveríamos ou não incluir o tema no livro devido à sensibilidade jurídica que existe em torno desta questão. O caso foi alvo de uma participação, o Ministério Público, aliás, abriu um inquérito a este caso, portanto, nós tivemos sempre algum cuidado em tocar no tema, mas o que acontece é o seguinte, também para enquadrar o que é que aconteceu em 2015. David Neeleman, antes de comprar a TAP, fez um acordo com a Airbus. Segundo esse acordo, o David Neeleman, através de uma empresa sua, compraria 53 novos aviões Airbus à companhia europeia. O que acontece é quando, e isto é factual, ou seja, isto não é alvo de inquérito nenhum, isto foi o que aconteceu. O que acontece é que no dia em que David Neeleman compra a TAP, a companhia aérea portuguesa subroga-se na posição de comprador original dos aviões, ou seja, Neeleman passa a responsabilização da execução do contrato à TAP, fazendo com que seja a própria TAP a comprar os 53 aviões. E para além de comprar os 53 aviões, a TAP comprometeu-se, nessa altura, a devolver 12 outros aviões que tinha comprado a Airbus. Devolver, quer dizer, não tinha ainda os aviões. Tinha encomendado, era uma encomenda que tinha efetuado. Era uma encomenda inicial, não é? Deu, aliás, um preço mais baixo do que seria o preço de mercado por ter feito a encomenda. Isso é factual, ou seja, que a TAP encomendou aqueles aviões a um preço mais baixo e ao entregar e ao cancelar essa encomenda, permitiu que a própria Airbus pegasse nessa encomenda, em vez de vender esses 12 aviões à TAP a um preço mais baixo, vendesse esses 12 aviões já ao preço de mercado. Já ao preço de mercado. Pronto. Mas eu não vou entrar nesses detalhes sobre se foi mais, se foi menos, se a TAP comprou esses 53 aviões a um preço acima do mercado ou não, porque isso é um inquérito que está a ser feito pelo Ministério Público. O que é factual, e é aí que eu me posso debruçar, é que esta compra dos 53 aviões, este compromisso de Neeleman junto à Airbus, que depois passa para a TAP comprar esses 53 aviões, é decisiva para um futuro dramático que a TAP iria ter. Porque a TAP começa a engordar muito para além do que aquilo que estava previsto. A compra dos 53 aviões desequilibra completamente o balanço da companhia aérea a um ponto de os próprios serviços da TAP e os serviços da ANAC, do regulador, não terem capacidade suficiente para tratarem dos licenciamentos com celeridade, e isso fazia com que a TAP tivesse a pagar os aviões estavam parados e não estavam em funcionamento.
Portanto, os aviões ficaram mais ou menos em fila de espera, imenso sem poderem ser tempo, usados. vários meses, com prejuízos de dezenas de milhões de euros no balanço da TAP. Os orçamentos de 2018 e 2019 previam lucro e os resultados foram de prejuízo. Ainda estamos nós já vamos falar do que é que foi a renacionalização, mas ainda estamos na gestão privada, numa fase diferente, mas na gestão privada. Isto enquanto a sua frota crescia, como foi dito. Havia um interesse em fazer crescer a empresa depressa, mas sobretudo a minha pergunta é: porquê? Porquê é que David Neeleman queria fazer a TAP engordar? Exatamente, eu ia a esse ponto, ou seja, a TAP começou a crescer muito acima do que aquilo que estava previsto, não só em termos de aviões, mas também em termos de trabalhadores. A TAP tinha cerca de 2.000 trabalhadores a mais quando no final de 2019 em relação àquilo que estava previsto, porque os aviões precisam de trabalhadores, de tripulações, e o que acontece é que isto não é só uma conclusão minha, é uma conclusão também, por exemplo, de autores, de membros da Iniciativa Liberal que escreveram um livro sobre a TAP, nomeadamente o Carlos Guimarães Pinto, que assumem que a TAP, com a privatização, estava a caminho da falência, independentemente do Covid ter aparecido ou não. Porquê? Porque a empresa estava a ser mal gerida. Agora, essa pergunta... Mas havia um interesse, ou seja... Havia... David Neeleman, o que nós vemos pela estratégia de David Neeleman é o seguinte: David Neeleman estava a gerir uma empresa para os grandes números, ou seja, mostrava o crescimento da empresa em termos de operação, em termos de rotas, em termos de destinos, em termos de aviões, em termos de trabalhadores, ao mesmo tempo que pagava no seu balanço a fatura de tudo isto, mas também a fatura da paz social. E a ideia... Só é essa a única conclusão que eu posso tirar, e daí é que se percebe porque é que David Neeleman estava a tentar efetuar algumas operações financeiras, é que David Neeleman queria vender a sua participação, valorizando-a desta forma. Mas eu queria ir aí a um ponto, aliás, por isso é que o David Neeleman pressionava muito para se fazer uma venda de ações em mercado, seja de forma direta, então logo em 2018, não é? Eu creio que terá sido em 2017, 2018, por essa altura, mas também quando esse falhou, porque o governo não aceitou, começou a negociar com outros grupos, nomeadamente com a Lufthansa, uma venda direta. Mas eu só para terminar esta ideia, eu queria ir a uma mistificação e quase uma sacralização que se faz do investidor privado, e neste caso David Neeleman. Nós estamos a falar de um investidor que, para além de tudo isto que fez à empresa com este engordar por causa deste contrato que fez com a Airbus, estamos a falar de um investidor que prometeu lucros em 2018 e 2019 e na verdade teve um desvio negativo face àquilo que estava previsto de quase 400 milhões de euros nas contas. Ao mesmo tempo estamos a falar de um investidor que aproveitou a TAP para duas operações essenciais que beneficiaram uma empresa que Neeleman tinha no Brasil, que era a Azul. Por um lado, a Azul investiu 90 milhões de euros em obrigações da TAP ou uma taxa capitalizável de 7,5%. Hoje em dia essas obrigações valem mais do dobro do que o dinheiro que a Azul meteu lá. E por outro lado, Neeleman aproveitou também este negócio com a TAP. Repare, Daniel, e ele passou a compra dos aviões Airbus para a TAP no dia em que comprou a TAP. Portanto, ninguém na TAP viu aqueles contratos, ninguém. E por outro lado, aproveitou para alugar cerca de 15 aviões Embraer que eram da Azul à TAP, com um volume de negócios para a Azul de centenas de milhões de euros. E tudo isto feito sem avaliação das equipas internas da TAP. Documentos, queria dizer qualquer coisa. Queria só complementar esta ideia com quando muitas vezes nós comparamos, ou muitas pessoas comparam a qualidade da gestão pública ou da gestão privada, ou de acionistas públicos e privados depois com consequências na gestão, muitas vezes, portanto, parte do princípio que a gestão privada é necessariamente melhor que a da pública, portanto, isso nem merece discussão. Quando muitas vezes o problema não está na qualidade dos gestores ou na visão dos acionistas, está no se pensar no curto ou no longo prazo. Eu acho que aqui a questão de David Neeleman foi sempre, a sua estratégia foi sempre condicionada por querer obter mais valias no curtíssimo prazo. Portanto, independentemente de ele ser um empresário de sucesso ou não, independentemente de ter escolhido executivos de qualidade ou não, acho que toda a sua estratégia e toda a linha que a TAP seguiu desde 2015 foi na procura de ressarcir o acionista e permitir que ele retirasse mais valias o mais depressa possível da empresa. E isso, obviamente, condicionou e colocava uma diferença, condicionou a estratégia seguida e colocava uma diferença muito grande entre a perspectiva de longo prazo do acionista-Estado e a perspectiva de curto prazo do acionista privado. Este desalinhamento acabou por ser depois muito importante quando chegou na altura em que as duas partes tiveram que separar. Dizem que quando vem a pandemia
a TAP estava condenada a falir se nada fosse feito. Porquê é que, agora eu queria ir a uma coisa mais básica ainda, porquê é que a TAP não podia falir? A falência da TAP representaria a perda definitiva do Centro de Operações Aeroportuárias em Lisboa. Portanto, o hub. Do hub, é o chamado hub. Não precisamos depois de aprofundar muito, porque a gente vai voltar ao hub aqui durante algum tempo, mas pronto, ou seja, o que aconteceria é que, como é que isto funciona? As companhias aéreas têm uns determinados lugares nos aeroportos, são chamados slots, que são as faixas horárias que lhes permite aterrar a uma determinada hora e levantar voo a outra hora qualquer. Pronto. Normalmente os slots são aos pares, é exatamente por isso. O que aconteceria é que a TAP, se falisse, esses slots, essas faixas horárias, seriam entregues a outras companhias aéreas. Low cost e empresas de outras companhias. A quem estivesse interessado. E há muitos interessados, na verdade, mas o que iria acontecer é que haveria uma dispersão da propriedade destes slots. Isso tornaria inviável a qualquer companhia aérea, mesmo a uma nova TAP ou uma TAP 2.0, ter escala suficiente para ter um centro de operações, um hub. Porque um hub... Quer dizer que o hub desaparecia, ou seja, Lisboa deixava de ter um hub. Completamente, e nunca mais o que a literatura demonstra é que isso são sempre perdas irreparáveis, e é por causa de, principalmente em aeroportos saturados, como é o caso de Lisboa, e é por isso que países como Alemanha, França, Holanda... A Itália, por exemplo, abriu outra companhia ao lado. A ITA. E foi o que aconteceu, é que perdeu mais de metade dos slots que a empresa, a Alitalia, a antiga Alitalia, detinha em Roma, e perdeu cerca de 1/5 dos slots que detinha em Milão. Porque há quem diga que só não deixaram falir e abrir outro ao lado para proteger os credores. Como é que se defendem dessa... já ouvi de várias pessoas que o que se quis foi proteger os credores da TAP. Acho que o que também pode dar aqui um contributo, mas existem vários tipos de credores num processo de reestruturação. Existiriam vários tipos de alternativas. A alternativa da falência, o problema que teria era a TAP, tal como nós a conhecemos, do ponto de vista operacional e com a importância económica e estratégica que tem para a conectividade de um país periférico e europeu, deixaria de existir. A TAP tem qual é a porcentagem de slots em Lisboa que a TAP tem? A TAP, tal como todas as grandes companhias aéreas têm hubs, tem cerca de 50% no aeroporto de Lisboa, no seu hub principal, sendo que há companhias aéreas que têm 50%, 60%, 70%, porque só com essa capacidade de os aviões, nós damos um exemplo no livro, que é até às cerca das 7h, 7h30 da manhã, chegam a Lisboa os voos da TAP de destinos intercontinentais. E a partir depois distribuem a partir de Lisboa, e depois as 2-3 horas seguintes distribui para os outros pontos da Europa, exatamente. Se não existir esta escala, o que acontece é que quem entra num avião, por exemplo, do Rio de Janeiro para Lisboa, em vez de ter 30 opções quando chega a Lisboa, só tem 10. Isso faz com que o avião que parte do Rio de Janeiro já não venha tão cheio. Isso, a um ponto que pode ser inviável. Não vamos aprofundar, mas explica aquelas dúvidas que Rui Rio tinha sobre os preços praticados na também, TAP. Exatamente. Porque tem a ver com o facto do avião vir cheio ou não. Deixa-me só completar aqui, porque o Frederico tocou aqui num ponto, e a descrição que ele fez desta questão dos slots é fundamental. Esta discussão, quer dizer, já está um bocadinho esquecida, mas passámos se calhar 2 anos o país em torno desta novela da TAP a discutir se a TAP não podia ter desaparecido e se não teria sido melhor para o país. Algumas pessoas podem achar que o país não precisa da TAP, nós discordamos, mas podem achar que o país não precisa da TAP. O que eles não podem achar é que a TAP era substituída facilmente, porque isso não ia acontecer. E eu acho que o livro, um dos contributos... Ou seja, o que vocês estão a dizer é, o que estão aqui a defender, e o que têm defendido aliás, é que mais do que salvar a TAP, que a gente já lá vai a isso, salvar a TAP era salvar o hub de Lisboa. Sem TAP não havia hub de Lisboa. Exatamente. E não era possível abrir uma TAP ao lado. Substituída, não cumpriria essa função. Não era uma, ou seja, não conseguiria cumprir a função de ser um hub carrier, não é? De ser uma companhia que alimenta o hub. Porquê? E isto é muito interessante porque revela que muitas vezes pessoas até do espectro político mais à direita e que acham que o mercado de aviação é igual ao mercado da energia
ou que é um mercado ou igual ao mercado das laranjas, e que apareceria outra empresa. Ou dos restaurantes. Ou dos restaurantes, ou dos cafés. Há livros que equiparam o mercado dos restaurantes ao mercado da aviação, nomeadamente. E, portanto, tal como havia passageiros a procurar Lisboa, apareceria outra companhia. Quando na realidade poderiam comprar com um centro comercial. Ou seja, se lojas âncora saírem de um centro comercial, o centro comercial morre. O que isto mostra é que os mercados são estruturados por regras muito específicas, e o mercado da aviação é estruturado por regras muito específicas. As regras dos slots são regras que viabilizam ou inviabilizam uma determinada operação. Se as faixas horárias não puderem ser coordenadas, como explicou o Frederico, o hub não pode existir, porque ninguém vai ficar à espera 8 horas em Lisboa, tendo chegado às 7 da manhã do Rio de Janeiro para partir às 3 da tarde. Para Paris, Portanto, vai para outro, e portanto vai para outro escolherá aeroporto. outro hub. Exatamente. Agora a minha questão é, e essa é a parte mais difícil para as pessoas perceberem, penso eu, é porque é que o hub é importante. Nós já percebemos porque é que a TAP é importante para o hub. Porque é que o hub é importante para o país. Ou seja, como é que a gente explica às pessoas de Faro ou do Porto? Para quem a TAP, eu vou dizer uma coisa que vocês provavelmente vão contestar, não é indispensável. Ou seja, de facto, pode ser substituído por outras companhias. Faro, seguramente. O peso da TAP não é grande no aeroporto de Faro. Como é que se explica às pessoas do Porto e de Faro estes 3 mil milhões gastos para salvar o hub de Lisboa? Qual é a importância do hub para a economia? Porque se os aviões param, seguem, se as pessoas passam pelo aeroporto fazendo escala, o que é que o país ganha com isso? Atenção que o hub não é um hub de Lisboa, é um hub nacional, mas é uma dúvida muito pertinente, porque nós falamos disso no livro, o Hugo também poderá densificar mais essa parte, que é difícil explicar porque é que é importante. Nós gastamos 3 mil milhões de euros numa empresa na qual a maior parte das pessoas nunca pôs os pés, nem nunca vai utilizar os seus serviços. Isso é muito difícil. Mas de facto o resgate... É uma das partes difíceis da narrativa. Muito difícil. Nós já vamos a isso. E de facto o resgate da TAP é o resgate do hub. É o resgate do hub. O resgate da TAP é o resgate do hub. O que é que acontece? Um hub, tal como eu estava aqui a explicar, permite que existam muitas rotas que por si são deficitárias no ponto a ponto, mas que são efetuadas pelas companhias aéreas, pelos hub carriers, como a TAP, porque são compensadas com o lucro das rotas intercontinentais. Por exemplo, imaginemos que uma rota Lisboa-Viana, estou a dar um exemplo à sorte, completamente à sorte. Uma rota Lisboa-Viana pode ser deficitária, mas uma rota Rio-Lisboa-Viana já permite com que ela seja lucrativa. Agora, o que acontece é, muitas vezes tem-se essa discussão, e ainda no outro dia o Ministro das Finanças disse que uma das condições para a privatização da TAP era aproveitar a operação em aeroportos sobreaproveitados, tanto-se a referir essencialmente ao Porto. A TAP é uma das principais companhias aéreas em todos os aeroportos nacionais, em todos, está no top 5, em praticamente todos, às vezes existem algumas variações. O aeroporto onde tem menor participação de facto é o mais emblemático, é o de Faro, mas tem uma menor participação direta. É importante não esquecer que toda a gente que utiliza o aeroporto de Faro está a uma escala, por exemplo, de se ligar à Califórnia, a uma escala de se ligar ao Brasil, a uma escala de se ligar a Nova Iorque, a uma escala de se ligar a toda a rede da TAP. Ainda não percebi qual é a importância do hub para a economia. Depois a importância que o hub tem é, quanto maior a densidade de um hub, maior a conectividade que essa economia tem. E quanto maior essa conectividade, existem estudos que comprovam que isso está ligado à criação de emprego, está ligado à criação de emprego em setores exportadores, em setores tecnológicos e para as exportações nacionais. Esta parte do Frederico é a parte da justificação na dimensão da empresa de transporte e de aviação, que é aquilo que a TAP é. Mas agora vamos imaginar que a TAP não era uma transportadora. Nós no livro damos o exemplo da Auto Europa. A Auto Europa é uma empresa fundamental para Portugal. Sendo privada, é fundamental para Portugal. Se a Auto Europa, por algum motivo, estivesse em risco de falência, o que é que o governo português faria? Muito provavelmente salvaria a Auto Europa. Mesmo que fosse para tornar-se acionista único durante algum tempo. Será que as pessoas iam pedir que a Auto Europa descentralizasse? Porque a pergunta que o Daniel fez foi: o que é que as pessoas de Faro ou Porto ganham com o hub na TAP? Eu pergunto, se os contribuintes tivessem que pagar a salvação da Auto Europa, o que é que os contribuintes de Porto Alegre, ou Guarda, ou Bragança ganhariam com a salvação da Auto Europa, que na verdade serve um cluster muito significativo de empresas em Setúbal?
Já agora deixa-me fazer esta pergunta. O facto de haver um hub em Lisboa traz mais turistas para o país? A questão não são só os turistas, porque repara, aqui esta é a dimensão contra-intuitiva do negócio da aviação. Há muitas pessoas que não param necessariamente em Lisboa. Lisboa é, em parte, uma plataforma de partida e chegada, e as pessoas tendem, normalmente, a ridicularizar isso. Mas isso tem um valor económico. Tem um valor económico porque é isso que permite à TAP ser a empresa que é, e no futuro esperamos que venha a ser maior. Porque se a TAP não tivesse essa plataforma, era mais uma empresa de ponto a ponto. E, portanto, isso traz passageiros para a TAP. Estaria a competir com os low cost. Exatamente. Os low cost são companhias de ponta a ponta. Exatamente. Seria inviável, a TAP assim seria inviável. Como ela existe com este modelo de negócio. Portanto, isto tem um valor, tem um valor em várias dimensões, mas há uma dimensão do valor que é macroeconómico e que se resulta no impacto nas exportações, na balança de pagamentos e depois a nível orçamental, fiscal, etc. Esta é a parte difícil de explicar às pessoas e nós temos perfeita noção disso. Mas a TAP é central para o país nesta dimensão antes de ser uma empresa importante para servir vários aeroportos nacionais, porque isso, tenhamos consciência, isso a TAP muito dificilmente poderá fazer com lucro. Se a sua missão for essa. Daniel, mas já agora só acrescentar aqui um ponto em relação a essa pergunta, se a operação da TAP traz mais turistas. Traz, sim, juntando a isto o que o Hugo estava a dizer, mas não só traz mais turistas, como traz os melhores turistas. A TAP... Estamos a dizer os melhores, é os que gastam mais. Os melhores para a economia nacional. Não são melhores pessoas. Não são melhores pessoas, não os conheço a todos. É impossível. Mas estamos a falar de uma companhia aérea que tem 2/3 dos passageiros de ligações intercontinentais. Ora, se nós tivermos em conta... São os melhores porque gastam mais, estão mais tempo, geralmente não são visitas de 2-3 dias. Claro, um passageiro, um turista brasileiro ou norte-americano gasta 4, 5, às vezes 10 vezes mais do que um turista espanhol. Portanto, muitas vezes é criticada a operação da TAP no Porto, esquecendo-se que a operação da TAP no Porto é que traz mais valor adicionado para aquela região do país. Porque o Porto é importante, se não sei, por exemplo, ligações à Itália, o Porto tem importância por causa das relações económicas do Norte com a Itália, segundo me dizem, não faço ideia. Sim, há muita questão do calçado base, em determinadas alturas do ano. Mas mais importante do que isso há uma determinada parte dos empresários que fazem essa pressão. Mas mais importante do que isto para a região, ou mais importante do que isso, são os turistas norte-americanos, são os turistas brasileiros que visitam aquela região do país e que gastam muito mais dinheiro do que 10 rotas para a Espanha, por exemplo. Vamos entrar no processo propriamente dito. Dizem que sem o apoio estatal a TAP teria ido à falência em poucos meses. Porquê é que as garantias para 2 empréstimos de 350 milhões, para além de outros pedidos de apoio mais cirúrgico, não eram a melhor solução? No livro dizem que, com o empréstimo, o Estado ficaria sem dinheiro e sem os ativos. Como é que sabem isso? A questão é que estamos a falar de uma companhia aérea, como nós referimos no início, que estava altamente desequilibrada no seu balanço. A TAP, a SGPS, tinha 600 milhões de euros de capitais próprios negativos no final de 2019. Portanto, era uma empresa que estava a caminho da falência. Era uma empresa que não se aguentaria. Aliás, e os 350 milhões não fariam diferença? Não, a TAP veio a precisar de 3.200 milhões de euros. Portanto, 350 milhões de euros não era nada. Era um pouco mais do que 10% das necessidades. E o que nós vimos é que dar esse dinheiro, 350 milhões de euros, não seria suficiente. Mas mesmo que fosse uma garantia, como a direita defende, aliás, a Iniciativa Liberal e o PSD estão muito nesta posição, de que não deveria ser o Estado a capitalizar a empresa. Devia ter dar a garantia de ser avalista do empréstimo. Dava garantias aos privados e os privados financiavam-se e continuavam a gerir a empresa com o dinheiro do Estado. Vamos para além dessa discussão ideológica, que eu acho que é central e é política, mas vamos imaginar então, nós emprestávamos 3.200 milhões de euros à TAP, diretamente ou com garantias, e quando a TAP tivesse de devolver esse dinheiro, que empresa é que nós teríamos? Teríamos uma empresa altamente endividada, sem capacidade de fazer a renovação desse empréstimo e sem capacidade para libertar meios para devolver esse empréstimo. Portanto, a TAP iria entrar em incumprimento e nós, nesse momento, o Estado teria que pagar e iria ficar na mesma sem o dinheiro e iria ficar sem a companhia aérea. A TAP ficou fora do regime excepcional e foi enquadrada num regime mais duro de emergência e reestruturação. O ministro, ao ter criticado publicamente a gestão da TAP, deixando claro que o problema era anterior à pandemia, não tornou isso inevitável. Ou seja, quando o ministro criticou várias vezes a gestão privada da TAP, basicamente disse
à própria Comissão Europeia, não, o problema não é da pandemia, é anterior à pandemia. Que excluiria a TAP dos apoios por causa da pandemia, porque não poderia haver problemas anteriores. O ministro, não, evidentemente que eles foram olhar para os números, não é? Não, mas a minha questão mas é... o ministro tivesse dito que a TAP era uma empresa espetacular, a Comissão Europeia dizia, de facto a TAP é uma empresa espetacular. Mas não criou condições políticas para se tornar ainda mais difícil o apoio. Isso seria verdade. É que o apoio dado segundo o Covid era um apoio menos exigente. E foi muito menos. De acordo com o enquadramento do Covid, foram cerca de 500 milhões de euros o que se recebeu no enquadramento do Covid. Sim. As regras para se considerar uma empresa em reestruturação ou não são claras. O que participou nesse processo e pode nos dar mais informação sobre isso. Não, eu acho que não é uma questão de informação. Eu acho que há aqui uma dimensão porque a pergunta do Daniel é eminentemente especulativa, não é? Poderá haver sempre quem... Quando olhamos para o passado e para decisões não, claro, temos que fazer sempre especulação. Não, eu sei. Se fosse outra, não é? Não, eu sei que não, o meu ponto é, nunca conseguiremos, estamos a pensar num cenário contrafactual. Será que o ministro não tivesse criticado a Comissão, teria deixado passar? A minha resposta não, uma parte da resposta do Frederico, que é um pouco irónica, que é, então se o ministro tivesse dito que estava excelente, a Comissão iria atrás. Há uma parte mais delicada de todo este processo que se viu, que veio a ser muito importante nos meses e anos seguintes. Ainda continua a ser porque a litigância prossegue, mas a Comissão não iria correr riscos porque repara, a Comissão tem que responder perante o Tribunal. Eles não podem tomar decisões discricionárias. Eles têm que cumprir a lei. E a lei ali é clara. Eu faço aqui um parênteses, tenho bastantes dúvidas. Eu percebo que a França é a França. Eu percebo que a França é a França e a Alemanha é a Alemanha. Não têm faltado decisões discricionárias da Comissão. Eu não duvido disso, mas nós não somos esse país. E portanto, se o Daniel aqui estiver a dizer que eles aplicam a lei com mais rigor a Portugal, talvez seja verdade, mas é o que nós somos, é Portugal. Nós ali não estamos a negociar como franceses, estamos a negociar a representar o Estado português. E portanto, aliás, um ano depois, o Tribunal anulou aquela decisão da Comissão e depois suspendeu essa anulação, mas anulou. Portanto, o Tribunal, num primeiro momento, decidiu não concordar com a fundamentação e eles deixaram-nos de fora do regime Covid. Imaginemos o que teria sido eles fecharem os olhos, colocarem no regime Covid. O que é que o Tribunal não teria dito? Quer dizer, ainda bem que a Comissão tomou aquela decisão, porque se o Tribunal tivesse anulado, nos obrigasse a anular aquele empréstimo, aí a TAP, em maio, junho de 2021, provavelmente, quer dizer, teria que fechar. Sim, foi o que aconteceu a outras companhias aéreas que receberam dinheiro e depois mais tarde a Comissão Europeia veio anular essas decisões. Houve casos na Europa. As companhias aéreas, o caso da Alitalia é um caso paradigmático, foi obrigado, e a Air Malta está num processo semelhante. E a Malev também. Exatamente, quando são obrigadas a devolver essa ajuda, não têm dinheiro, que era o que iria acontecer se nós tivéssemos emprestado dinheiro aos privados na TAP, eles teriam de devolver o dinheiro, não tinham dinheiro, a empresa tinha de fechar. A 29 de abril de 2020, Pedro Nuno Santos ameaçou com a nacionalização. A ameaça de nacionalização é apresentada no livro como um poder negocial perante David Neeleman. Querem explicar melhor? Ficou a sensação de que havia uma vontade de nacionalizar e que aquele momento de fragilidade foi visto como uma oportunidade. Bom, por alguns... Isto são duas perguntas, não é? Não, claro, não. Porquê que era um poder? Porquê que esta ameaça dava poder negocial? E se havia ou não havia uma vontade de nacionalizar? Eu às vezes tenho a sensação que vocês já sabiam desde o princípio que iam nacionalizar a TAP. Não repare, bom, não quero dizer que eu discordo, mas... Não, certo. Não, eu estou a tentar reconstruir o processo com a maior fidelidade possível, sempre que nessa altura eu não tinha as funções de secretário de Estado e, portanto, acompanhei isto com um bocadinho maior distância do que se estivesse naquelas funções. Agora, eu não consigo saber o que é que as pessoas... Havia um grupo de trabalho liderado e que era composto por pessoas que depois vieram a fazer parte do governo. Eu não consigo saber o que é que essas pessoas pensavam sobre a possibilidade de nacionalização ou não. Quer dizer, estavam várias pessoas envolvidas, vários membros do governo e pessoas que num determinado momento estiveram fora do governo e depois vieram para dentro do governo. Meses a seguir, eu não consigo saber o que é que aquelas pessoas pensavam. Sobre esse ponto mesmo, o vosso livro, a ideia com que eu fico não tinha a ver só com um desejo ideológico, nem sequer é disso que eu estou a falar. É que vocês já tinham feito o roteiro para a frente e já tinham percebido que o fim inevitável ia ser a nacionalização. Já durante a pandemia. Não é? Porque é somar 2 mais 2. Ou seja, a partir do momento em que aquelas pessoas olham para as contas da empresa e dizem, o empréstimo não é possível.
A empresa não aguenta mais dívida. Qual é a alternativa? Os privados não têm dinheiro. Os privados não têm dinheiro. A empresa não aguenta mais dívida. Não sejam 350 milhões ou 700 ou o que seja. Não aguenta mais dívida. Esta empresa precisa de ser capitalizada. Qual é a única entidade com músculo financeiro para capitalizar a empresa e dar-lhe algum futuro? É o Estado. Portanto, se é uma nacionalização, se é uma compra de participações, como veio a ser no mês de julho, isso é depois uma segunda decisão. Mas olhando para as contas, por isso é que aquilo foi tão claro para a Comissão também, que é, desculpem, mas o problema desta empresa não é de liquidez, é de solvência. E porquê é que a nacionalização a ameaça de nacionalização era importante do ponto de vista negocial? A ameaça de nacionalização coloca, digamos, uma arma carregada em cima da mesa, a dizer, porque se nós vamos para uma negociação e não estamos disponíveis para ir até ao fim, a todas as consequências, nós começamos a perder poder negocial. Nós, Estado, estamos a falar do Estado. Estamos a falar do caso do Estado. Na verdade, era quase aliás, nós citamos vários governantes da altura, antes do Pedro Nuno, que falam desta possibilidade. Mário Centeno, se não me engano, até fala de um exercício académico, não é? Que é algo que nós... Mário Centeno... O Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia. E o Cisa Vieira, exatamente, Ministro da Economia, que referem esta possibilidade, porque nós temos de estar disponíveis para isso. Caso contrário, a parte privada podia pedir o que quisesse pela TAP e tinha todo o poder para ficar à frente da TAP e bloqueava a situação. Então vamos ver sobre o que pediu. Neilman saiu bastante bem, não se pode dizer que tenha saído mal deste negócio. Recebeu 55 milhões em prestações acessórias por participações pelas quais nunca receberia este dinheiro, se as vendesse no mercado, acho eu, do que se percebe da situação em que estava a TAP. Temeram os tribunais de onde poderia vir uma decisão pior mais tarde. Não sentem que podem ter sido enganados, pode ter o Estado sido enganado por Neilman, que no fim conseguiu levar estes 55 milhões e sair bastante bem de uma gestão que parece não ter sido boa? Mais uma vez estamos em cenários contrafactuais, não é? Que é, e nós até exploramos isso no livro de forma mais geral do que propriamente na TAP, que é o problema da negociação direta entre o Estado e entidades privadas perante um cenário de possível litigância. Negocia-se diretamente ou vamos para os tribunais? E o que é que se ganha e o que é que se perde? Se calhar em muitas situações em que o Estado não está numa situação de emergência ou a empresa não está numa situação de emergência, a litigância, e portanto o tempo não tem o valor que tinha naquele verão de 2020, a litigância o Estado pode perder ou ganhar, mas entretanto tentou. Aqui neste caso, a ponderação que foi feita era que não era possível esperar. Não era possível, portanto a sobrevivência da empresa estava em causa. E David Neilman aproveitou-se disso? Bom, claro que sim, não é? Claro. Quando eu digo aproveitou-se, havia uma correlação de forças e ele utilizou a intensidade de força que tinha naquele momento, em cima da mesa. Quer dizer, perante a situação a que a empresa chegou, estávamos numa possível... Era a sobrevivência da TAP que estava em causa. É preciso dizer que aqui David Neilman tinha um peso específico também pelo causa do Acordo Parasocial de 2017. Claro que sim, claro que já sim. agora explicar isso às pessoas, sim. que dava ao acionista privado o poder de bloquear a entrada de dinheiro Exatamente. E, portanto, a possibilidade de negociar a sua saída. Isto leva-me a uma pergunta, a um dos dois que queira responder. No livro dizem que não querem discutir a renacionalização de 2017, eu acho isso bastante confortável não quererem, porque eu acho que é preciso fazer, foi ou não foi uma falsa renacionalização que prejudicou o Estado e deixou o Estado numa posição, como se viu, de desvantagem no momento da aflição. Eu tenho a minha opinião bastante... Mas é a sua que eu quero saber. Sobre isso. Mas eu acho que posso remeter todos os ouvintes e todos os leitores do Expresso para os textos que um cronista do Expresso chamado Daniel Oliveira já escreveu sobre isso. Eu li-os atentamente e eu também... Tentar comprometer-me com a posição eu partilho a 100%. Não só neste caso, mas em muitos outros, mas especificamente neste caso partilho. Eu acho que existe lá uma cláusula no Acordo Parasocial que o Daniel acabou de referir, que é o dar o poder a uma das partes para bloquear a entrada de dinheiro na empresa. Isto é dramático na resolução de um problema. Nós estamos a falar de um momento em que o Estado queria injetar dinheiro na TAP para pagar salários, para resolver problemas até de curto prazo da companhia aérea. De tesouraria de um cenário de emergência. Mas então porque isto não é um pormenor neste processo e vocês passam
Nós não cima... participamos nesse processo do acordo parcial. Não, é só para deixar isso claro. Mas vocês não passam por cima do negócio do Airbus no tempo de Passos que também não foi do vosso tempo. E Passos, eu tenho a sensação que é para poupar o Partido Socialista, agora dirijo argumentos quem é do Partido Socialista, e para poupar Pedro Marques de uma negociação. Não me ponha a falar pelo Partido Socialista, por favor. Não, mas é militante do Partido Socialista. Portanto, não, mas sou um militante muito discreto. Sobre esse ponto, eu acho que podemos abordar isso à contrária sobre aquilo que aconteceu em 2020. Porque em 2017, por razões que eu compreenderei, porque havia na altura o país estava sobre a ameaça dos déficits excessivos, havia um governo marcadamente à esquerda e, portanto, os mercados estavam a olhar todos para Portugal. Não se fez aquilo que se fez em 2020, que é nós estamos dispostos a nacionalizar a empresa. Ou seja, em 2017 o governo não quis colocar em cima da mesa a arma que colocou em 2020 e isso imediatamente... Agora vou utilizar uma expressão que se utiliza muito ao contrário, por preconceito ideológico. Talvez. Não vou. Repare, quando nós dizemos que não queremos discutir aquilo de 2017 é porque eu não me sinto plenamente informado sobre o contexto que levou àquela tomada de decisão. Em abstrato, eu consigo perceber que, não estando o Estado disponível a utilizar a bomba atómica, imediatamente o privado sabe disso. E como sabe disso, vai impor um acordo que lhe será pelo menos moderadamente favorável. Mas pelo menos tinham o Diogo Lacerda Machado a defender os interesses do Estado e do acionista do Estado. Isto era uma... Agora está a defender outros interesses. Na altura defendia a nacionalização da TAP, agora defende a privatização. Como é que duas pessoas de esquerda que criticam soluções deste género em empresas privadas explicam uma reestruturação que levou tantos despedimentos e à redução de salários? O Ministério não deixou de fazer a sua demagogia, devo recordar, porque imagino que irão responder. Quando, nesta altura, tornou públicos rendimentos de pilotos. Aliás, coisa que viriam a pagar bem caro quando foi o caso de Alexandra Reis. Ou seja, eu estou aqui a fazer duas perguntas em simultâneo. Uma, como é que vocês lidam? E aqui a pergunta é mais até para argumentos, que era secretário de Estado, não é? Tinha a responsabilidade política. Como é que lidam com o momento em que dizem aquilo que dizem a maior parte dos capitalistas quando têm que despedir pessoas? É isto, ou a empresa vai à falência. Como é que lidam, com isso e as vossas convicções políticas? Dois, se não acham que houve uma tentação, por exemplo, nesse confronto a dada altura, de fazer com os pilotos o que iriam pagar bem caro, a demagogia que depois iriam pagar caro na Alexandra Reis? Vamos separar as duas questões, porque são questões muito diferentes. Sobre essa questão, a primeira da reestruturação, nós temos que decidir, e quando digo nós, quem pensa à esquerda destas questões, nós temos que decidir se o Estado deve ter empresas no mercado ou não, primeiro. E digo isto porque isto dentro da esquerda, direi mesmo que esta é provavelmente a clivagem, até dentro do Partido Socialista, entre quem acha que o Estado deve ser apenas social, mas isso... E regulador? Social e regulador? Certo, mas regulador também a direita concorda, não é? Portanto, a direita acreditará no Estado regulador, uma parte da esquerda acreditará no Estado social, com um Estado social mais ou menos universalista, mais ou menos robusto, mas aqui depois é uma questão de calibração de algumas medidas, e depois uma parte da esquerda que acha que o Estado deve ter empresas. O Estado é um agente económico. O Estado é um agente económico, direto, com intervenção não apenas em setores monopolistas, ou de monopólio natural, mas também que pode deter empresas que estão em mercado. Ora, o mercado às vezes impõe reestruturações. Quando uma empresa tem que reestruturar, quer dizer, quando uma empresa tem que reestruturar, tem que reestruturar, seja público ou privado. E vamos utilizar a expressão de despedimentos já agora, para não fazer o que fazem os empresários quando despedem pessoas, que é utilizar termos que depois não querem dizer bem. Não me acusem depois de utilizar a semântica. Vamos falar de despedimentos, o problema não é esse, falaremos da substância. A partir do momento em que o Estado assume que tem que ter empresas e que muitas vezes o mercado obriga a reestruturar as empresas e a despedir pessoas, ou das duas uma, ou o Estado tem que acompanhar o mercado, isso não significa que tenha que fazer exatamente a mesma coisa que as empresas privadas, ou então nós decidimos que não temos empresas para não passar por estes momentos difíceis. E aquilo que aconteceu na TAP, aconteceu em todas as empresas de aviação, fossem públicas, fossem privadas, porque o mercado desapareceu num determinado momento.
E depois nós tínhamos há um conjunto de variáveis que nós controlamos e há outras que não controlamos. Não controlamos, por exemplo, a arquitetura institucional europeia, em que nós não podemos simplesmente atirar para cima da empresa todo o dinheiro que nos apeteça, para proteger todos os empregos, para proteger toda a operação, durante aquele período mais ou menos longo em que o mercado desapareceu. E foram, 2 anos. Esse é um ponto. A questão de como é que nós vemos... Foi um momento extraordinariamente difícil, mas nós sabíamos que não havia alternativa naquele momento a reduzir os custos da empresa. E como isso foi amplamente explicado na Comissão de Inquérito e nós explicamos no livro, não é possível fazer aquela redução de despesas na TAP sem reduzir pessoal da forma como foi feito. E tentámos proteger as pessoas no máximo possível, mas é óbvio que houve muitas saídas. Sim, houve muitos despedimentos. E em relação à demagogia? Em relação à demagogia, não sei se é uma questão de demagogia, se é uma questão eu devo dizer, quando ouvi aquilo, não quando ouvi aquilo, disse, mais tarde ou mais cedo, isto está de voltar. Sim, eu acho que isso voltaria com ou sem demagogia. Eu acho que voltaria com ou sem demagogia, podemos falar disso mais à frente. A forma como depois os sindicatos, a partir de um determinado momento, começaram a relacionar-se com o acionista e com a gestão. Portanto, essa reação viria sempre mais à frente. Sobre demagogia, eu acho que isso funcionou. Demagógico ou não, funcionou. Porque o que nós vimos do lado dos pilotos foi na negociação dos acordos temporários de empresa em janeiro, fevereiro de 2021. Eles perceberam claramente que havia uma necessidade de também eles apertarem o cinto. E aqueles cortes brutais de 50% foram propostos por eles. E não foi por acaso. Houve também uma compreensão da parte desse grupo profissional de que o país estava a fazer um sacrifício enorme, que eles eram beneficiados por esse sacrifício e que da parte deles também se exigia alguma corresponsabilização. Desenvolvem no livro que tentaram ficar, e agora entrando um pouco já na gestão mais fina, no livro que tentaram ficar entre o modelo à distância, é que chamaram um telefonema por ano, e a interferência na microgestão. Não é fácil vender essa tese quando tivemos o Mendes a opinar sobre viagens do Presidente da República, o Ministro a mandar rever negócios de leasing de carros e Pedro Nuno Santos também a recorrer, como já referi aqui, neste caso nem sequer aos pilotos, mas à conversa sobre os prémios de 180 trabalhadores. Ou seja, estou aqui a dar 3 exemplos que não são de macrogestão. E a minha pergunta é se é verdade que, ou seja, o que eu tenho a sensação é que não estiveram na interferência da microgestão, a não ser quando achavam isso politicamente relevante para vocês. Eu já lá vou depois a outros momentos em que supostamente deviam ter tido e não tiveram. Aqui a questão é, estamos a falar de casos que são conhecidos, não é? Eu tive a tutela da TAP durante 840 dias. Aliás, houve um momento interessante na comissão de inquérito em que, por exemplo, a questão da frota de leasing do automóvel foi trazida pelo Presidente do Conselho de Administração, que falou de que a partir de um determinado momento nós começámos a ter práticas de controlo na TAP. E a dada altura o deputado do PSD, o Carneiro, pergunta-lhe, mas tem mais exemplos, tirando o voo do Presidente da República e a questão da frota dos carros. E o Dr. Manuel Beja não conseguiu encontrar mais um. E dos prémios, apesar de na altura dos prémios ainda não era gestão maioritariamente pública. Não tínhamos tutela da TAP. Sim, mas uma coisa como prémios a 180 trabalhadores valeu para o Ministério tirar a confiança política no Conselho de Administração. Certo. E não é uma coisa de macrogestão, não é? Não é uma coisa de macrogestão. Não é estratégica para não é uma coisa de macrogestão. Mas tem um enquadramento, agora tem todo um enquadramento. Estamos a falar num ano em que a TAP registrou prejuízos acima dos 100 milhões de euros e em que quem olhasse para o rumo e para as contas da empresa já estava a ver onde é que aquilo ia parar. Já lá voltaremos a esse assunto a partir sobre Alexandra Reis. Mas já agora só mais um ponto sobre isso. O Conselho de Administração, os representantes do Estado não sabiam que isso ia acontecer. Portanto, foi toda a gente apanhada desprevenida. Portanto, essa relação de confiança também se mede aí. E depende disso. Mas tudo bem. Regressando à questão... Pegando o exemplo, nestes 2 exemplos, sim. Leasing dos carros e o mail sobre o Presidente da República, o mail que o Hugo escreveu
Qual é aqui a questão? É que a nossa relação com a TAP era intensíssima. Nós não podemos achar que em 840 dias, e aqui falo por mim, que tive uma relação mais próxima com a empresa, não vão haver situações... Mais tempo, não é? Sim, eu acompanhei durante mais tempo como adjunto. Não vão haver situações que fogem a um padrão correto. Porquê? Porque a TAP não é uma empresa como as outras, e isso nós tentamos mostrar no livro. É óbvio que uma empresa em reestruturação, que já agora estava todas as semanas nos jornais, exigia da nossa parte uma atenção, até mesmo à questão da comunicação. Porque a questão da comunicação da empresa com o mundo exterior era fundamental para nós. Porque no fim do dia, quem é criticado é o ministro. É óbvio que também é criticada a administração, é criticada a CEO, mas isso é um argumento a favor da micro... Não, é um argumento a favor do acompanhamento próximo que nós tínhamos com a empresa. Falemos da Alexandra Reis. O capricho de uma CEO numa empresa em dificuldades não saiu demasiado caro. Todos, acho eu, todos nós na nossa vida já tivemos de trabalhar com pessoas de que não gostamos ou com quem não nos entendemos. Ainda mais quando o acionista assume, neste caso, que a pessoa que foi afastada é competente. Ou seja, há uma parte há um mantra que dizem que punha em causa a equipa, etc., que a coesão da equipa. Foi uma opção vossa, Ministério, que a CEO entrasse, uma pessoa que não conhecia a empresa, que não conhecia o país, que não conhecia a língua. Foi tudo uma opção tomada, uma opção política, que não escolheu a sua equipa e que, portanto, a probabilidade disto acontecer era enorme. E não é um capricho, não se pagou demais por um capricho de uma pessoa que dizer: eu não quero trabalhar com esta pessoa. Nenhum de nós pode fazer isso em geral, não é? Repare, sabemos hoje que o preço foi demasiado elevado, mas imagino que nada disto tinha acontecido. Alexandra Reis tinha saído da TAP e nenhuma polémica se tinha seguido. Já não teríamos a mesma conclusão. Mas o preço tinha sido elevado da mesma. Mas qual é o preço? São os 500 mil euros? Sim, é disso que estou a falar. Bom, mas é que aqui, então temos que começar a discutir preços. Qual era o valor correto? 400? Vou voltar. 325? 390? Vou regressar atrás. Sim. Ao que Pedro Nuno Santos disse sobre os prémios para os 180 trabalhadores que foram usados por explicar. A questão não é o valor, é o momento que a TAP está a viver. Ora, a TAP estava a viver, a TAP e o país. Mas não estava em reestruturação a TAP naquela altura. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás. Porque é que é importante, ou então fazer uma consideração genérica. É muito difícil um conselho de administração funcionar bem. Eu já vi muitos. E a probabilidade do matching, desculpa a expressão, entre as pessoas não correr bem é elevada. Se uma empresa está em velocidade de cruzeiro ou está num momento comercial bom, se calhar isso não é crítico. Na TAP isso era crítico. Nós tínhamos que garantir que o Conselho de Administração funcionava bem, porque aquilo era crítico. A empresa estava a lutar pela sua própria sobrevivência. Esta consciência, por exemplo, os pilotos, os trabalhadores da TAP, quando souberam desta notícia, ficaram naturalmente, e aqueles que tinham sido cortados de salário, ficaram isso também é comunicação, não é? Repare, gestão, mais uma vez, e gestão pessoal. É, mas eu estava ali a cumprir um mandato definido pelo ministro, que era a administradora ia sair. A partir desse momento, e vejo-me confrontado com a CEO pedir-me a mim o meu auxílio ou o acompanhamento do processo. Repare, eu podia ter dito que não. Olha, façam vocês. O que é que ia acontecer? Ia acontecer que ela saía com um valor superior a 500 mil, sem dúvida. E depois... Vocês disseram que não a um outro número, não é? Claro. 3 vezes maior. Isso provavelmente a TAP também não aceitaria, porque era aquilo que decorreria das regras, que aliás foram aplicadas aos trabalhadores, e que a Alexandra Reis entenderia que poderia replicar na sua proposta. Ela levou 1/3 daquele valor. Mas voltando atrás, eu podia ter dito à CEO que não queria acompanhar aquele processo. A TAP que tratasse. Depois o que é que ia acontecer? A Alexandra Reis provavelmente saía por um valor muito superior e nós seríamos confrontados com então mas vocês não acompanharam isto? Ela falou com o Secretário de Estado especificamente e o Secretário de Estado não quis acompanhar? Não, podia não ter aceito nem o meio milhão, não é? Não, mas, de acordo, Daniel, mas então o que é que não é o meio milhão? É 400 mil? O que é um valor aceitável? É que entramos aqui num grau de subjetividade. Então vou pôr a pergunta de outra forma. Não foi claro para vocês que
Passando Alexandra Reis para a nave, ela foi sondada um mês depois de ter saído da TAP, não foi um ano nem 2 anos. Foi um mês. 2 meses, sim. Era necessário ter a certeza que a indenização não seria a mesma. Eu não estou a dizer que vocês tinham um dever jurídico ou legal, não é disso que eu estou a falar. Vocês não hesitaram em interferir no caso do leasing dos carros, por exemplo, onde não tinham que interferir, não, era uma questão de gestão da casa, não é? Não, na verdade, não era. Este também era um momento, não era um momento, vou utilizar uma expressão que vocês usam no livro, a falar do leasing dos carros, para puxar o travão a fundo, quando perceberam, quando vocês próprios a escolhem, e eu, ao contrário de outras pessoas, não levanto nenhuma dúvida sobre ela ter ido para a TAP. Uma pessoa pode sair de um conselho de administração por incompatibilidade e ser competente, isso eu não acho, aliás, qualquer pessoa que trabalha numa empresa sabe que isso é absolutamente normal. A questão é outra, a questão é vocês terem consciência que havia o risco de terem ali um problema político, porque tinham acabado de negociar uma indenização que não pressupunha que ela iria para outra empresa pública. Sim, não pressupunha, porque isso não estava nas nossas contas no momento em que ela sai da TAP. E portanto, na nossa cabeça, se posso reconstruir o processo, na nossa cabeça o caso da TAP está fechado, está saldado. Não há dívidas, não há nenhuma ponta solta. Não se colocando uma questão jurídica, do ponto de vista político e financeiro, porque aqui ambas são as duas partes da mesma moeda, a questão está saldada. Ela saiu da TAP, leva a indemnização, essa indemnização é legal, ponto final. Esse capítulo está encerrado. Ninguém deve nada a ninguém. Vocês têm dúvidas sobre a conclusão a que chegou a Inspeção-Geral de Finanças sobre esta matéria? Para citar a frase mais conhecida da Comissão de Inquérito, não tenho conhecimentos jurídicos para averiguar se... Uma coisa é importante. Sou sociólogo. Uma coisa é importante. A IGF não é um tribunal e, portanto, quem faz a lei, quem é chamado a avaliar a legalidade serão os tribunais, se vierem, se alguém recorrer. Eu creio que a engenheira Christine Weider vai fazê-lo, mas quer dizer, não vou concordar nem discordar da IGF. O problema, muito se falou de WhatsApps, e vocês também tratam desse assunto no livro. Eu devo dizer que não fiquei completamente satisfeito, mas a gente pode falar sobre isso. O problema não é uma resposta por WhatsApp para aprovar uma indenização de 1 milhão, apesar de ser avisado depois fazê-lo pelas vias. Um WhatsApp não é uma via oficial, um e-mail do Ministério, não é um Gmail, faz parte da estrutura de comunicação de um Ministério, e mesmo que qualquer pessoa que não seja sonsa e esteja envolvida em decisões sabe que as decisões têm um lado, as decisões são geralmente tomadas de forma informal, depois há que formalizá-las, seguir a formalização, e isso também pode acontecer na comunicação, é essa parte, não, mas nem é isso que eu quero falar. Eu acho que parece denunciar todo o processo que não se aperceberam da sensibilidade do tema naquela altura. Claro que é fácil acertar no totobola à segunda-feira e perceber da importância do impacto político das coisas depois delas terem impacto político, eu compreendo isso, mas, mais uma vez, pegando no caso da frota de carros da TAP, vocês tinham todos os dados e todos os sinais para perceberem qual é que devia ser o resultado do jogo, para utilizar a expressão do totobola. Ou seja, era com os casos que já tinham existido, que envolviam muito menos dinheiro do que isto, ou envolviam menos dinheiro do que isto, e que causaram alarme social, não havia razões para se aperceberem que, se esta indenização se soubesse, o alarme social seria igual. Teremos medido mal, feito o julgamento político que não inteiramente correto. Isso podemos... E não é só percebermos a posteriori o que é que aconteceu. Isso podemos dizer. Quer dizer, há julgamentos que são muito subjetivos em determinados momentos e em que determinadas variáveis pesam mais do que outras. Para nós, pesou mais a diferença entre os 500 mil e 1,5 milhão. Pesou mais não estarmos em guerra com a administradora Alexandra Reis e, portanto, não querer esmagar ao máximo os direitos dela. Pesou o facto de também acharmos que devíamos evitar que houvesse um conflito entre as partes, que acabasse em tribunal no limite, e, portanto, queríamos resolver aquilo que era também a vontade da CEO para que a TAP pudesse... Já fazer uma pergunta um pouco extra. E sabe quanto é que ganha um secretário de Estado? Sabe o que é que ganhou, não é? Acha 500 mil, agora de fora, se conseguir pôr-se de fora do que sabia ali, acha
uma indenização de $500 milhão, tendo em conta que teve o tempo que Alexandre Reis teve no Conselho de Administração, moralmente compreensível? Acho que estamos a juntar duas palavras, moralmente compreensível para uma quem? pessoa que ganha bastante em Portugal demora uns anos a conseguir $500 milhão. Daniel, então temos que voltar àquela discussão de há um quarto de hora. Para que conseguir não é indenização, é trabalho. Não, eu sei, mas que repare, esta discussão também não pode existir no vácuo. Utilizando a expressão dos últimos dias. Não pode existir no vácuo, que é, e aí temos que regressar àquela nossa conversa de há uns minutos, que é, o Estado quer ter empresas públicas em setor mercantil ou não quer? Se quer, vai ter que pagar salários. Mas não paga. Como sabe, paga na TAP e na Caixa Geral de Depósitos, claro, e não paga nas outras. Porque não tem outras basicamente não tem outras empresas. Tem outras empresas. Tem outras empresas. Não, isso é tão mercantil. No CP, Não, mas não, a CP não tem competência. E bem, eu acho que deviam ganhar mais os administradores dessas empresas. Tem muitas outras empresas, tem poucas empresas em setor mercantil. Sim. E em concorrência verdadeira. Porque, por exemplo, os portos concorrem com os portos de Espanha e com os portos de Marrocos. Posso pegar na RTP, por exemplo. De acordo, ganham mais do que ganham propriamente os administradores da empresa pública média. Sim. Pronto. Temos, ou seja, os setores em concorrência, se o Estado quiser ter empresas públicas em setor em concorrência, tem que pagar mais. Isso vamos entrar sempre numa discussão de se esse mais é moralmente aceitável. Porque repara, aquela indenização só existe porque ela tem o salário que tem e porque ela teria os direitos acumulados que tinha. Só existe por causa disso. Aquele valor não cai do céu, não é? Resulta de uma soma de parcelas. Vou dizer que eu acho que o meu problema moral não é esse. O meu problema moral é quem recebe este tipo de salários. Por exemplo, uma CEO que recebe o tipo de salários que recebia a CEO da TAP, não se pode dar ao luxo de se incompatibilizar com pessoas. Ou seja, as coisas, os salários também têm que ter um retorno, e o retorno é que as pessoas não podem ser ainda mais sensíveis do que são noutro tipo de empresas. Frederico, queria dizer alguma coisa? Só uma nota aqui sobre esta questão salarial. Nós temos um pequeno capítulo no livro sobre esta questão, onde dizemos que, infelizmente, temos de pagar salários indecentes a determinados gestores de empresas públicas. Existe aqui um problema de base, que é, nós estamos num país onde os salários são muito baixos, são extremamente baixos. Estes salários são indecentes em praticamente todos os países. São praticados, mas são indecentes. Correto, mas a questão que nós temos aqui é que nós temos salários de facto muito baixos na população portuguesa, que têm vindo a perder poder de compra, de forma acentuada no setor público. E isto é grave, e isto faz com que haja uma diferença muito grande dos salários da base para os salários de topo. Obviamente que esta diferença não pode ser assim tão grande. Agora, nós ainda por cima estávamos num contexto onde os trabalhadores da TAP, que apesar de tudo, por serem trabalhadores extremamente qualificados, os pilotos, não é? e trabalharem num setor que está aberto à concorrência externa, têm salários acima da média nacional, mas tinham os salários cortados. E qualquer tipo de indenização, seja de 100 mil, 200 mil, 500 mil, seja qual for o valor, é um valor chocante para toda a gente. A questão é, se nós imaginemos que... E a parte que me espanta um pouco é se ver pela forma como tomaram esta decisão, que não havia consciência disso. Eu quero me centrar não na questão da indenização, mas na questão dos salários. Nós, tendo uma empresa como a TAP, tendo uma empresa como a Caixa Geral de Depósitos, imaginemos que temos uma empresa como a EDP, como já tivemos, ou uma Simpor. Os gestores destas empresas, estamos a falar de trabalhadores que têm competências específicas, que são muito procuradas, tal como os pilotos na TAP são procurados nos mercados internacionais. Esses gestores têm uma banda salarial que é muito alta. Aliás, nós, o Ministério, o Governo, quando esteve no processo de contratar um gestor para ser presidente executivo da TAP, conseguiu baixar significativamente o salário de todo o Conselho de Administração e da Comissão Executiva em específico. Ainda assim, os salários são extremamente altos, são muito acima da média nacional. Vamos falar um bocadinho da narrativa. Ou seja, fica difícil defender isto, mas fica também difícil fugir a esta imposição que o mercado coloca nestes salários. Vamos falar um bocadinho da narrativa. Queixaram-se da dificuldade de construir uma narrativa compreensível sobre a decisão tomada. Agora vou ser um bocadinho provocador, fugindo dos patos e indo para uma espécie que nos é mais próxima. Não é o velho argumento do lamento, de que quando o macaco não sabe dançar, a culpa é do chão.
Ou seja, os problemas que vocês tiveram com a narrativa não é um problema que qualquer político tem com qualquer narrativa, porque é sempre mais complexa do que aquilo que é possível passar num telejornal. Não, e acho que não parece que seja essa a questão, porque as dificuldades são variáveis. Imagine que estávamos a fazer isto com o CTT. O CTT, porque eu acho que o CTT é um bom exemplo de uma empresa que é muito diferente da TAP, a começar logo porque é uma empresa que as pessoas, é uma empresa do povo. Os CTT são, nesse ponto de vista, o oposto da TAP. Exatamente. É uma empresa que mesmo as pessoas que não usam conhecem, porque isso está em todo lado. Pronto. E acho que facilmente compreenderíamos que não teríamos a dificuldade narrativa para fazer uma coisa semelhante que fizemos à TAP se fosse necessário salvar o CTT. Era intuitivo, as pessoas compreenderiam que os CTT não poderiam desaparecer. Porque o CTT tem uma ligação mais ou menos umbilical com o CTT, simbólica e, em alguns casos, enfim, cotidiana. Mas não senta que ao longo do tempo vocês foram perdendo as pessoas em vez de as ganhar? Ou seja, aí pode haver uma dificuldade à partida. Mas não parece que vocês tenham conseguido reduzir essa dificuldade. Ela parece ter aumentado ao longo do tempo. Eu acho que temos de explicar isso. É até mais extraordinário. Até quando houve bons resultados, conseguiram inverter a narrativa. Bom, porque aí os resultados tardaram, não é? Chegaram na parte final. E portanto aí já tínhamos perdido muito, o gap já era muito grande. Já tinham sido grelhados. E porquê? Porque há contranarrativas. Ou seja, a nossa narrativa não é única no mercado, não é? Há um mercado de narrativas e tentamos explicar aí, a nossa hipótese é que a narrativa da direita foi bastante mais poderosa do ponto de vista emocional e mais fácil, mais irresponsável porque nunca se propôs dizer o que é que fazia com a TAP. E ele disse, deixava falir. Não, eu quando falo de direita estava aqui a falar do PSD, do PSD. Agora mudou a narrativa, na verdade. Agora também já mudou porque... Claro, agora é difícil dizer que se deixa falir uma coisa que está a dar tem bons resultados. Mas o PSD sim, nunca disse exatamente. Nunca disse, mas a sua narrativa era forte. Era uma narrativa muito simples, mas era uma narrativa emocionalmente forte e eu acho que isso foi determinante. Se essa contranarrativa não tivesse existido, não tivesse pegado, nós teríamos dificuldades objetivas. Ajudou, evidentemente, a experiência com o novo banco, a experiência, ou seja, com a banca e o paralelo que as pessoas fizeram entre o dinheiro entregue à banca e o dinheiro entregue à TAP. E não só, estávamos no meio da pandemia, o PIB caiu 8,5%, o desemprego disparou, quer dizer, estávamos todos perante uma situação em que a sociedade pedia apoios ao governo. E esses apoios foram relativamente limitados, não estou a dizer que foram baixos, foram relativamente limitados. Em comparação com a Europa, foram baixos. De acordo. Eu estou a falar em porcentagem, não estou a falar. De acordo, mas imagino que tinham sido mais elevados do ponto de vista comparativo. Seriam sempre insuficientes, porque em momentos de emergência é quase impossível acudir a toda a gente ou acudir satisfatoriamente. É óbvio que choca que o governo decida colocar 3 mil milhões numa empresa. No mail que escreveu à CEO, disse que o presidente era um aliado fundamental. Eu já não estou a querer falar sobre o mail, mas sobre o conteúdo dele. Sim. Foi e porquê? Foi em momentos em que o Presidente da República mostrou ao país a sua opinião sobre a TAP e quão ela era importante para o país. Participou na contranarrativa, portanto. Não, eu acho que o Presidente da República teve em alguns momentos foi importante para o governo, sobretudo naquele momento. Repare-se que há uma quase coincidência entre o momento em que é apresentado o plano de reestruturação em dezembro de 2020 e as eleições presidenciais de 2021. É na campanha para as eleições presidenciais que o Presidente da República, enquanto candidato, diz quão importante a TAP é para o país. E, portanto, desse ponto de vista, essa coincidência temporal foi importante. Pode não ter sido, pode não ter feito parte do seu plano, mas essa coincidência foi muito importante, porque no momento em que o ministro Pedro Nuno Santos apresenta ao país o valor, é em dezembro de 2020, que o valor dos 3 mil milhões, quase 4, não é? Aquela banda entre os 3 e os 4, porque não sabíamos... Entre 3,2 e 3,7. Entre 3,4 e 3,7. 3,4, exato. É apresentada pela primeira vez ao país e, portanto, causa alarme. Poucas semanas depois, o Presidente vem dizer que o plano de reestruturação tem que ser entregue, aprovado e a capitalização do Governo justifica-se. O Primeiro-Ministro e o Governo empenharam-se na construção da vossa narrativa ou sentiram-se sós durante este processo? Bom, como nós escrevemos no livro, sentimos-nos sós. Sim, sentimos-nos sós.
E a figura, por exemplo, uma figura como Diogo Lacerda Machado, foi vista por vocês, eu estou a falar ainda do período anterior à nacionalização, como uma figura autónoma ou também representante dos interesses do Primeiro-Ministro e das opiniões do Primeiro-Ministro, sabendo-se a relação próxima que tinha com o Primeiro-Ministro? É difícil avaliar. O Diogo Lacerda Machado era uma pessoa com um conhecimento muito particular da empresa, histórico e financeiro. Era obviamente um administrador à parte dos outros. E não queria fazer muito mais comentários. Era uma pessoa com uma preponderância desse ponto de vista política, no sentido lato. Mas na defesa dos interesses do Estado, porque ele era administrador em representação do acionista do Estado, Sim. ou nomeado pelo acionista do Estado. Sim. Sentiram que ele estava em representação do Estado? Sentimos. Há ali uma questão com o administrador Diogo Lacerda Machado, que é, no fundo, ele é como se fosse o amigo do patrão. Ele participa nas reuniões sobre uma determinada empresa, sendo público que ele é o melhor amigo do Primeiro-Ministro. Portanto, sem dúvida nenhuma que ele não era um administrador qualquer. Ele tinha um poder. Mas houve um conflito com ele. Ele tinha um poder de influência junto dos outros administradores do Estado que era enorme. Ou seja, apesar de haver um presidente do Conselho de Administração, o próprio presidente do Conselho de Administração tinha ali um administrador que ou lhe fazia sombra ou lhe tentava fazer sombra. E foi por isso que houve um conflito entre o Ministério e o... E eu não creio que tenha sido por causa disso. Eu vou lá chegar. A sensação que eu tenho quando comecei a participar nessas reuniões é que Diogo Lacerda Machado tinha uma determinada autonomia política que já vinha do anterior Ministro da Tutela. Eu não participei nas reuniões com o anterior Ministro Pedro Marques, mas tenho a ideia, e acho que isso é facilmente compreensível, de que o responsável quase político ou mini-ministro da TAP seria Diogo Lacerda Machado e não seria Pedro Marques. Portanto, eu tenho a ideia de que, e essa é a minha interpretação, de que Diogo Lacerda Machado estava habituado a coordenar os destinos políticos dentro da TAP. E um ministro que quer ser realmente ministro e não quer ser apenas um fantoche, no mesmo entendimento, quando tem a tutela sobre uma determinada empresa e sobre um determinado setor, tem de ser responsável pelas decisões que toma. Portanto, não é possível ter um administrador que acha que manda na TAP. Mas isto foi sendo feito sempre com um diálogo, responsabilidade, até o momento em que Diogo Lacerda Machado, no final do seu mandato, decidiu sair da empresa. Antes do Hugo Mendes, se guarda mágoa em relação ao comportamento, já nem sequer estou a dizer as declarações do Primeiro-Ministro em relação ao mail, mas guarda mágoa em relação ao Primeiro-Ministro no seu comportamento, na sua relação com o dossiê TAP? Em relação ao dossiê TAP? Sim. O dossiê TAP tem muitas coisas, não é? Tem muitos ângulos e muitas dimensões. Eu estou a falar da única em que o Primeiro-Ministro teve aumento de França, que é a política e a gestão do momento mais difícil para este Ministério, para o Ministério das Infraestruturas, que foi todo o momento da reestruturação e da pós-nacionalização ou pós-domínio do Estado sobre a empresa. É difícil para mim porque eu não tinha uma relação direta com o Primeiro-Ministro, não é? Eu trabalhava com o meu Ministro e o meu Ministro falava com o Primeiro-Ministro sobre essas e outras questões. Portanto, eu não consigo fazer uma avaliação justa, tal como não gosto de que as pessoas façam avaliações sobre o meu trabalho sem nada conhecer. Eu também não quero ser injusto com pessoas com as quais eu não trabalhei e não posso estar a fazer uma consideração sobre se ele participou ou não participou. Voltando atrás, e é o que está no livro, sentimos-nos sozinhos em vários momentos. Isso sentimos. Isso é inequívoco. Citam, vamos falar um bocadinho da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Citam a frase de Bismarck: se as pessoas soubessem como são feitas salsichas e as leis, não comiam as primeiras e não obedeciam às segundas. Isto quer dizer, citam no livro, evidentemente, isto quer dizer que a gestão de uma empresa pública é incompatível com a transparência? Acham que a CPI teve acesso a excesso de informação e material? Não. Quer dizer, nós citamos essa frase aí no livro, não fomos na verdade nós, ela foi muito citada durante aqueles meses, portanto, ela está aí como referência porque ela foi utilizada contra nós. Mas vocês dão a entender verdade, que concordam com... Não, na medida em que a frase pode ser utilizada, ela pode ser utilizada não só para o governo, mas para todas as instituições. Há um nível de transparência que as instituições não aguentam. Só para ficar aqui claro, porque já escrevi várias vezes sobre o assunto, acho mesmo
que a obsessão pela total transparência ou é hipocrisia ou é irresponsabilidade. Acho que há um equilíbrio que, evidentemente, em empresas públicas o equilíbrio pende mais para a transparência do que noutro tipo de instituições, nas instituições públicas, porque têm outro tipo de deveres. Mas a minha questão é, se vocês acham que a CPI teve excesso de informação, já nem sequer estou a perguntar se o usou de forma equilibrada e se dificilmente qualquer pessoa normal achará que o usou quando vimos algumas cenas que vimos. A minha pergunta é se acham que teve excesso de informação. Bom, a minha análise pode ser enviesada pelo facto de eu ter sido prejudicado pelo que está em causa, mas isso também dizemos no livro. Uma CPI, há uma diferença entre uma CPI que tem acesso a informação oficial, a relatórios, a notas, auditorias, o que seja, etc. E uma CPI que tem acesso a mensagens pessoais. Claro que... Acha que se abriram alguns precedentes nesta CPI perigosos? Acho que sim. E que não deixaram que fossem abertos por bons motivos, aliás, acho eu, em CPIs anteriores. Está a falar, por exemplo, com o que foi a Caixa Geral de Depósitos e o Mário Centeno. Porque repare, imagina, essas mensagens até podem não ter nada, objetivamente, mas serão sempre utilizadas, sempre, por quem quiser fazer um julgamento público dos intervenientes. Então, como naqueles concursos de televisão, vamos aumentar a dificuldade da próxima pergunta. Dizem que o PS, ao viabilizar esta CPI, terá pensado que só afetaria administradores da TAP e ex-membros do governo e que é preciso deixar sempre um osso para a oposição roer. Estou a citar dois momentos do vosso livro. Foram vocês o osso? E a minha pergunta mais difícil não é essa. Se foi propositado. Foi. No meu entendimento, foi. Porquê? Porque haveria um interesse, e agora já não, não falo do PS enquanto grupo parlamentar. O meu entendimento, aqui nem sei se o Frederico partilha, mas é o meu entendimento, era que obviamente havia um objetivo político de atingir um conjunto de pessoas. Sim, claro. Pessoas. Eu, ministro, o ex-ministro, é o meu entendimento. Que por isso é que o Partido Socialista viabilizou a Comissão de Inquérito. Viabilizou e conduziu-a como a conduziu. Acho que sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito é bom nós recordarmos que isto toda a esquerda, ou quase toda a esquerda, alinhou numa Comissão Parlamentar de Inquérito cujo objeto de análise não era o essencial. Ou seja, focou e centrou a Comissão Parlamentar de Inquérito num procedimento que juridicamente vamos ver se foi correto ou não. Em princípio não terá sido correto, terá tido algumas falhas. Quando nós temos empresas públicas desta monta, existem problemas como a questão dos fundos Airbus, por exemplo, ou a privatização de 2015, e não estou a referir isto por questões partidárias, mas sim devido à importância e ao impacto que isso teve no balanço e no futuro da empresa, e essas questões que são realmente importantes no meu entendimento passaram para um segundo plano. Estamos a falar de negócios de dezenas de aviões, de troca e compra de dezenas de aviões, de privatizações que são assinadas já depois do governo ter perdido a legitimidade parlamentar, e tudo isso, a esquerda não conseguiu colocar isso no centro da discussão porque cedeu ao facto do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito ter sido outro. Lá está a questão da narrativa. A esquerda não tem, a oposição de esquerda, que é, imagino que do que está a falar, não tem a capacidade de impor uma narrativa, mesmo que não queira que seja essa. Porque a contranarrativa era muito fácil de fazer. Ou melhor, era muito fácil. Por isso é que as mensagens aqui são importantes. Tenham elas sumo verdadeiro ou não. As mensagens transformaram aquilo num exercício voyeurista. E o exercício voyeurista é muito mais impactante do que análises de privatização ou de nacionalização ou de fundos Airbus. O Presidente da República acabou de vetar o decreto de privatização por não perceber qual será o papel do Estado e também questões de transparência. Será possível segurar o hub com uma posição minoritária do Estado? Se não for possível, como é que vão justificar 3 mil milhões postos na TAP? Como é que o Estado vai justificar os 3 mil milhões postos? Eu acho que devemos separar o preço do... São duas perguntas. Ok. Se uma privatização em que o Estado perde a maioria, que é a que está em cima da mesa, ponto final, não há outra neste momento,
tem condições de segurar o hub? É uma incógnita, porque, repare, essa é uma discussão muito importante. Eu acho que esse é mesmo o mais importante dos 3 pontos, das 3 dúvidas levantadas pelo Presidente da República. Porque o Primeiro-Ministro, que, enfim, tem revelado inconsistência nos últimos anos ao longo sobre este tema, agora acha que não há problema nenhum em perdermos a maioria de capital e que poderemos garantir aquilo que a maioria de capital nos dava, que era o controle dos objetivos estratégicos, proteção do hub, etc. Eu vou dizer uma coisa, sim. Acho que quem acredita nisso não acredita. Não serei tão direto, mas vou tentar explicar porque é que me aproximo da opinião do Daniel. E isto resulta da minha experiência como secretário de Estado, porque eu tive que lidar com grandes empresas que tinham sido públicas. E o que é que as grandes empresas, que já foram públicas, qual é o padrão de comportamento? O padrão de comportamento é protegerem muito bem os seus interesses. Não seria de esperar o contrário. Legitimamente. Não é? Legitimamente. É porque há uma certa tendência para o debate ser moral. O debate não é moral. Cada um defende os seus interesses. É uma constatação. Não, mas cabe ao Estado defender os seus. De acordo. Só que há aqui assimetrias várias. A começar pela mais importante é a assimetria de informação. E quando nós queremos colocar o ónus do controle, da monitorização, da regulação em contratos, acordos, há sempre aqui uma margem que nós não conseguimos controlar. Os contratos e os acordos até podem ser excelentes, mas depois é preciso aplicá-los. E a sua aplicação pode variar a capacidade do Estado em fazer cumprir esses acordos, por muito bons que sejam no início. Por várias razões. Uma das razões é mesmo a assimetria de informação. Porque há aqui vários momentos, não é? O Estado consegue fiscalizar e monitorizar um bom acordo? Como? Precisa de informação. Essa informação é assimétrica porque o Estado não está na empresa. Quem está na empresa tenderá, ou quererá, pode não conseguir, mas quererá selecionar a informação que permite vender a sua narrativa, ou a sua imagem, fotografia da empresa e de um cumprimento ou não de um determinado acordo. E depois é a capacidade que o Estado tem. O Estado até pode recolher toda a informação necessária e pode chegar a uma conclusão. Atenção, estamos aqui a divergir do cumprimento deste acordo. É preciso mudar de rumo. Qual é o poder negocial do Estado? Qual é a capacidade de enforcement que o Estado vai ter perante uma empresa? Estamos a falar de empresas que valem milhares de milhões de euros, não é? Não estamos a falar de uma pequena média empresa em que aí a assimetria de forças é bastante diferente. Estamos a falar de empresas multinacionais que se sabem proteger muito bem, não têm medo da litigância e que sabem muito mais do negócio de quem está do outro lado. Porque esta é uma questão muito importante. E eu vou dar um exemplo mais uma vez com a ANA sobre o setor aeroportuário. Quando o Estado vendeu a ANA, nós perdemos no Estado praticamente todo o conhecimento que tínhamos sobre aeroportos. Quem é que nos prestava esse apoio quando nós tínhamos que pensar sobre a futura solução aeroportuária de Lisboa? Não, a TAP. E agora vamos perder a TAP. Sobre esta questão do Presidente da República, eu o que creio que está nas declarações ou na posição do Presidente da República é uma dúvida que nós partilhamos, que é o seguinte: porquê é que o Governo quer vender a TAP? Qual é a necessidade de se vender uma empresa pública estratégica? Vender é vender a maioria. De vender a maioria, sim, de vender a maioria. Porque vender a TAP, há uma razão para vender a TAP, que é integrar a TAP. Eu quando falo vender a empresa num grupo eu estou a falar, sem o qual a TAP não tem grande futuro. Mas isso pode ser feito de várias maneiras. Mas porquê é que é importante vender a maioria de uma empresa estratégica que está a dar lucro, acabou de ser reestruturada com o dinheiro dos contribuintes e cujas perspectivas são de se vender por 1/3 ou pouco mais daquilo do valor do dinheiro que foi lá injetado? Não se percebe, não há nenhuma obrigação legal, mas existem aqui uma série de riscos. A TAP está a valorizar neste momento, acabou de ter 200 milhões de euros de lucros nos primeiros 9 meses do ano. À medida que o tempo vai passando, a TAP vale mais.
a TAP vai desbloquear, o país vai desbloquear um valor, para além disso, importante para a TAP, com a nova solução aeroportuária. Já vamos ao ritmo, que é a minha última pergunta, ao ritmo da privatização. Deixa-me insistir nestas duas coisas que eu perguntei. Se acredita que a TAP privada, maioritariamente privada, vai conseguir segurar o hub em Lisboa, ou seja, os seus proprietários vão querer segurar o hub em Lisboa. Sim. Claro que depende de quem a comprar, evidentemente vai fazer alguma diferença. 2, como é que se justificam os 3 mil milhões se isso não acontecer? A questão do hub é quase certeza que as posições aqui em Lisboa vão sendo geridas. Agora, de que maneira é que vão ser geridas? A questão que se coloca aqui é de influência. Alguém acredita que uma empresa como uma multinacional vai pagar milhares de milhões de euros por uma empresa e não vai mandar? É porque está-se a tentar passar mandar e o hub ficar em Lisboa. O hub no curto prazo ficará sempre em Lisboa. Nós não sabemos como é que vai ser gerido no futuro e como é que vai ser gerido no futuro. E por acaso, por exemplo, se for a Ibéria a comprar, no curto prazo, talvez, no médio prazo, mas duvido. A questão é que nós depois temos aí também um problema económico. Tudo aquilo que a TAP exporta passa a deixar de exportar, passa a deixar de contar nas contas nacionais, e tudo aquilo, por exemplo, todas as viagens ou todas as operações que a TAP faz aqui em Portugal, as compras em empresas portuguesas, etc., a manutenção, o que é que será da manutenção e engenharia, todas essas operações nós deixamos controlar. É uma ilusão pensar-se que nós vamos entregar o controlo de uma companhia aérea a uma empresa estrangeira e vamos continuar a mandar na TAP. Esse discurso do governo não cola. A questão dos 3 mil milhões... Se justifica-se Portugal perder o hub, o Estado consegue justificar os contribuintes ter perdido os 3 mil milhões. Eu acabei de dizer nesta entrevista que o resgate da TAP foi o resgate do hub. Portanto, vender-se a empresa e perder-se o hub, e perder-se o controle do hub, não só o hub, mas perdermos o controle do hub, passarmos a ter a gestora da infraestrutura aeroportuária como a principal companhia aérea do hub em mãos privadas, isso é dramático para o Estado português. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, mas sobre esta pergunta. Eu também concordo com o Frederico que não está aqui em causa propriamente a sobrevivência ou não do hub. O hub continuará a existir. Mas uma empresa pode ter o hub com 40% ou 60% dos slots. Continuará a ser o hub. Continuará a ser a maior empresa da qual o aeroporto depende. Mas é uma empresa diferente. Se tem 40% ou se tem 60% dos slots. Deixa-me só terminar. Imagine que uma percentagem significativa dos slots vão para uma outra empresa do grupo, que comprará a TAP, e com a qual ela passará a fazer arbitragem entre as suas antigas empresas e a TAP. A TAP pode sair a perder. Relativamente ao valor, eu acho que nós não nos devíamos fixar nos 3,2 mil milhões, muito sinceramente. Eu acho que nos devemos desligar no momento em que estamos agora a pensar estrategicamente o futuro da TAP. Os 3,2 já lá estão contabilisticamente. O que nós temos é que tomar decisões sobre a TAP, independentemente do dinheiro injetado. Porque senão vamos estar sempre a condicionar e eventualmente a tomar más decisões só porque temos o fardo mental dos 3,2 mil milhões. Tiveram algum sinal de que havia interessados para uma posição minoritária na TAP? Nós, obviamente, ao longo do livro não falamos de informação à qual tivemos acesso no exercício das nossas funções. O que nós podemos... não seja pública, evidentemente. Que não seja pública, obviamente. Que não seja pública. O livro não teria muita coisa. O que nós não podemos deixar de demonstrar é o seguinte. Neste momento temos as maiores companhias aéreas a sair de uma grave crise, da maior crise na história do setor. Portanto, os seus balanços estão instáveis e relativamente debilitados. As companhias aéreas ainda se estão a fortalecer. Por outro lado, temos um contexto político, económico, social muito instável. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se tem... É por isso que eu quero... É essa conclusão que eu quero chegar. Muito instável. Temos guerras, temos o Oriente, as rotas para o Oriente muito condicionadas. E depois vemos que as operações que estão a ser feitas de consolidação na Europa são operações em que os grandes grupos entram através de uma posição minoritária. Há outros casos em que entraram... A Lufthansa acabou de comprar uma posição minoritária na ITA, por exemplo. E eu tenho... E porque estão a pôr o pé na porta, é?
Isso é o mais importante. As grandes Quando eu digo companhias... pôr o pé na porta, Claro, não percebe, evitar que os outros comprem. Evitar que os outros comprem. Isso é o mais Há uma importante. coisa que as pessoas que aqui não acompanham tanto a TAP não percebem. A TAP domina os voos da Europa para o Brasil, é a empresa dominante, não tem a maioria, mas é a empresa É a dominante. maior companhia aérea europeia na ligação ao Brasil. ao Brasil. Há 2 dos concorrentes que têm uma forte ligação à América Latina, ao resto na América Latina, a Lufthansa à América do Norte e, portanto, comprar a TAP é também comprar as ligações ao Brasil e quem as compra E é comprar passa a capacidade. ter um peso na América Latina. E estes 3 grupos, Ou reforça ou passa a ter. a Lufthansa, a Air France KLM e a IAG, que é a British e a Iberia, são os 3 grandes grupos europeus, estão a competir entre si. A Lufthansa é o maior grupo europeu. E é importante... É a Lufthansa, se eu percebi das coisas que tenho lido, é a Lufthansa que poderia ser aquela que mais facilmente teria interesse em comprar uma posição minoritária só para impedir que as outras entrassem. Todas elas têm interesse numa posição minoritária. Porque todas elas têm interesse em reservar a TAP para si. A partir do momento em que uma empresa como a Air France, KLM ou a IAG, a British e a Iberia, compram 10, 20% de uma companhia aérea, A outra já não entra. não é? impedem a entrada do seu grande concorrente e a partir daí conseguem trabalhar com um acionista-Estado, nomeadamente no caso da o que TAP. estão a dizer com isto é, o que menos é que o Estado tem condições para vender uma posição minoritária e permitir que a TAP integre um dos 3 grupos europeus sem perder o controle da TAP. Eu acho que sim, mas repare, essa pergunta, num certo sentido, nós não podemos responder porque não estamos a negociar com ninguém. Portanto, só o Governo é que poderia responder. No entanto, aqui há 2 questões. Até há pouco tempo, Não, eu sei. Não, e não só. E há uma coisa que é pública, que a Lufthansa estava predisposta a comprar a parte do David Neeleman, que era uma posição minoritária. Exatamente. O Estado, neste momento, consegue impor as condições que quiser na privatização da TAP em termos de percentagem de capital. A outra coisa alienado. é, na medida em que o Estado fixou como percentagem mínima 51%, nunca vamos ter a prova Exatamente. de que poderia haver interessados numa participação minoritária. Portanto, o Governo já formatou a operação de forma a impedir-nos de saber se haveria interessados em comprar uma minoria do capital. Escreveram no livro que se Pedro Nuno Santos ainda fosse ministro, provavelmente não estaríamos a assistir à privatização da TAP, mas a um mais cauteloso processo de abertura de capital que manteria a empresa sob controle público. Transcrevem declarações de um ministro contra a alienação da maioria e dizem que é provável que a saída de Pedro Nuno Santos possa ter desbloqueado o modelo de privatização. Acham que a vontade de privatizar tudo ou a maioria contribuiu para a pressão para que o ministro saísse? Quer dizer, acho que isso aqui perguntar a ele, mas a minha convicção é que não. As coisas estão desligadas. Não Estão desligadas. Acham só, portanto, a ordem da causa e consequência é diferente. Sim, que a saída dele sim, desbloqueia sim, a possibilidade desta privatização. Sim, porque retira uma voz incómoda face àquilo que outras pessoas... Bem, a voz continua, não tem a poder Não, de acordo. Retiram do Conselho de Ministros. É factual. O processo acelerou desde o momento em que Pedro Nuno Santos saiu do governo. Sim. Perguntam no livro, e é com isto que termino, qual é a pressa em privatizar a maioria do capital? Tem a resposta para isso? A resposta, mais uma vez especulativa, é que o Governo quer se desenvencilhar daquilo que entende ser um problema político o mais depressa possível. Ou seja, acham que o critério é estritamente político. Não é a TAP, não é o interesse estratégico do país, é um problema político. A velocidade com que está a ser feito, creio que sim. Porque, por exemplo, o ministro Fernando Medina sempre defendeu que o Estado não devia ter empresas de aviação. Portanto, mais cedo ou mais tarde, provavelmente ele seria da opinião dentro do governo a iniciar o processo neste sentido, ou seja, do Estado perder a maioria do capital. Mas aqui o timing faz muita diferença, porque o timing é dinheiro, o timing é dinheiro, porque a TAP está a valorizar-se neste momento, portanto, claro, tende a valer mais à medida que o tempo vai passando. Claro, portanto, não é indiferente, a variável tempo aqui é muitíssimo importante, mesmo que concordássemos com a alienação da maioria do capital. Eu não consigo encontrar nenhuma vantagem na alienação da maioria do capital da TAP. Nós podemos até defender a alienação de uma minoria do capital da empresa para procurar sinergias com grandes grupos económicos europeus. E para poder capitalizar a TAP já agora. Para poder capitalizar, mas porque, a TAP porque não... a TAP, o Estado sozinho tem dificuldade em poder capitalizar. No futuro, mas neste momento não é uma situação de emergência. Claro, no futuro é verdade. Isso pode ser importante para processos futuros de capitalização, mas neste momento não é necessário.
Acho que a TAP precisa de ganhar escala, precisa de ganhar conhecimento e competências, e isso é feito na cooperação com grandes grupos económicos europeus na área da aviação. Não implica imperativamente a venda da maioria do capital. Muito obrigado, Frederico Pinheiro e Hugo Mendes, por terem aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.